informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 11 de setembro, levando para vocês os seguintes destaques. Agronegócio absorve 40% das aeronaves não tripuladas no Brasil. Quem faz o vinho das missas brasileiras? Saiba logo mais. Disputa pela presidência da Embrapa está acirrada. China aumentou importações de soja do Brasil. E a Câmara deve retomar após eleições debates em torno das propostas divergentes sobre os agrotóxicos. Uma picape diesel automática com 7 airbags, 5.3 com tela de 8 polegadas, sistema anticapotamento e 5 anos de garantia. Só pode ser a melhor compra. Escuta essa! Ranger Diesel automática 2019 a partir de 118.490 à vista. E mais, confira ainda Ranger 4x4 automática completona no plano sazonal com 30% de entrada e 6 parcelas semestrais. Imperdível nos distribuidores Ford. No trânsito, a vida vem primeiro. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Terça-feira de dia de sol com algumas nuvens em Dourados e região. Deve chover fraco na quinta e na sexta-feira. Estamos na lua nova. A Semente Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagens, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedade de braquiárias, Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os Pânicums, Aruana, Massai e Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo de pagamento. Entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada a Embrapa e a Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com a Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Telefones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com o Celso ou o Vinícius. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade, em vários sabores de frutas, de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou em alta ontem com essas cotações. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 144,00 pela arroba do boi gordo com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 142,00 à vista. No Friboi, vaca gorda a R$ 133,00 a prazo e no Brasil Global a R$ 132,00 à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 32,00 e a de soja a R$ 80,00 à vista, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 4,09 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem Barra é garantia do plantio até colher a produção. Com
com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O processo para a escolha do novo presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, reúne 16 candidatos. De acordo com o Ministério da Agricultura, o número foi considerado elevado e chamou a atenção. Dentre os candidatos que disputam a presidência da Embrapa estão Luiz Carlos Guedes Pinto, ex-ministro da Agricultura entre 2006 e 2007, ex-presidente da Conab e vice-presidente de agronegócios do Banco do Brasil. E também o ex-deputado federal Chico Graziano, ex-chefe de gabinete do então presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995, ex-presidente do INCRA e ex-secretário de Agricultura de São Paulo. Além desses, Altemir Gregolin, ex-ministro do extinto Ministério da Pesca durante o governo de Lula, e os pesquisadores da Embrapa Eduardo Assad e Kleber Soares, atual diretor de Inovação e Tecnologia da Embrapa. Com o período de inscrição encerrado, a próxima etapa será um pente fino nos currículos, que ficará a cargo do Conselho de Administração da Embrapa. Segundo o presidente desse conselho e secretário executivo do Ministério da Agricultura, Eumaro Novak, a nomeação do próximo mandatário ocorrerá no dia 15 de outubro. Equipe da Polícia Militar Ambiental flagrou um rancho pesqueiro construído irregularmente em área de preservação permanente nas margens do rio Ivinhema, no município de Angélica. Ao chegarem no local, os militares encontraram o proprietário, um pescador profissional que construiu a estrutura e degradou as matas ciliares do rio por realizar a construção de numa área protegida ambientalmente. Foram apreendidos no local 3 freezers, um fogão e um motogerador de energia. A PMA interditou as atividades e ordenou que o infrator fizesse a remoção da obra ilegal e a recuperação da área degradada. O pescador de 53 anos, residente em Nova Andradina, foi multado em R$25 mil pela construção ilegal. Pedro Valmir de Fragas Garcia, de 55 anos, morreu após o carro que conduzia atropelar um cavalo por volta das 7 da noite de domingo na MS 141. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima seguia sentido Naviraí e Viema em um Chevrolet Classic branco, quando na altura do quilômetro 3,5 atropelou um cavalo que estava solto na rodovia. Com o impacto, o animal foi arremessado para fora da pista e morreu. O veículo da vítima também saiu da estrada pelo lado direito e foi parar no barranco. Pedro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada no hospital. Praticamente desconhecidos até meados de 2010, os drones, pequenas aeronaves sem tripulação, comandadas à distância, vêm aumentando sua presença em diversas atividades, com destaque para o avanço expressivo do seu uso nas fazendas. O ritmo de crescimento desse mercado no país tem surpreendido até mesmo os fabricantes dos drones. Há a expectativa de que o Brasil se tornará em 2 anos o terceiro maior mercado mundial de drones na agricultura. A previsão é da americana Mika Sense, empresa líder no mercado mundial de câmeras e sensores para o agronegócio. Segundo a empresa, o Brasil ocupa a 10ª colocação no mercado mundial de drones com aplicação na agricultura. Os primeiros colocados hoje são Estados Unidos, Europa, Canadá e Argentina. A nova estimativa da safra de laranja 2018-2019 no Parque Citrícola de São Paulo,
e do Triângulo e Sudoeste Mineiro, divulgada ontem pela Fundecitrus, aponta a produção de 273.340.000 caixas de 40 quilos. Esse valor corresponde a uma redução de 5% em relação à estimativa publicada em maio. A queda na safra foi motivada por uma estiagem mais severa do que a prevista para os meses de maio a julho, que provocou menor crescimento dos frutos. A colheita de algodão entra na fase final no oeste da Bahia e traz alegria para os agricultores. Será uma das maiores safras já registradas no estado. A fazenda de César Busato, no município de São Desidério, no oeste do estado, é uma das últimas a colher o algodão na região. No total, foram colhidos 90% dos 2.500 hectares. Para o agricultor baiano, o ano teve um bom clima e alta produtividade. A Bahia é o segundo maior produtor de algodão do país, atrás de Mato Grosso. Nesse ano, a área plantada cresceu 30%. A produtividade aumentou 3%, chegando a 320 arrobas por hectare. Cerca de 20 produtores e empresas brasileiras fabricantes de café irão participar de 5 a 10 de novembro em Xangai da primeira Feira Internacional de Importações da China, que terá como objetivo aproximar fornecedores estrangeiros de compradores chineses em diversas áreas, entre as quais produtos agrícolas e alimentícios. O momento mais importante da missa católica é a Eucaristia. Nesse ritual, o padre comunga o corpo e o sangue de Cristo, representados respectivamente pela hóstia e pelo vinho. Da mesma forma que ocorre com a hóstia, que deve ser confeccionada de acordo com as normas da Igreja, a produção de vinho para uso litúrgico deve observar tanto a legislação do Ministério da Agricultura como das regras do Código de Direito Canônico, que determina que o vinho de missa deve ser natural, fruto da videira, puro e sem substâncias estranhas. No Brasil, a produção desse vinho data do começo do século passado. São poucas as vinícolas que se dedicam à elaboração de vinho para a missa. No Rio Grande do Sul, estado que responde por 90% da produção brasileira de vinhos, 5 empresas fornecem para esse nicho de mercado. As empresas gaúchas comercializam perto de 500 mil litros de vinho canônico por ano, em meio a um volume total de 200 milhões de litros de vinhos comuns e espumantes. Apesar de ser um mercado restrito a um público específico, algumas empresas sabem aproveitar a oportunidade, diz Carlos Ló, do Instituto Brasileiro do Vinho. A adega Quesini, assim como a maioria das empresas da Serra Gaúcha, é uma vinícola familiar que sempre manteve relação estreita com os padres da região. Uma pequena escala de vinho canônico começou a ser produzida e na década de 1980 o produto era vendido somente para os amigos, porque a Quesini ainda não tinha o registro. Em 2001, buscamos a autorização escrita do bispo e registramos o produto no Ministério da Agricultura. Hoje, as vendas da Quesini somam 30 mil litros por ano e já respondem por 15% da produção total da vinícola. A Secretaria da Agricultura de Santa Catarina liberou a retirada e consumo de ostras, vieiras, mexilhões e berbigões em todas as áreas de cultivo de Santa Catarina. As interdições ocorreram no dia 30 de agosto em áreas de Florianópolis, Palhoça e Porto Belo por causa da presença de toxina diarreica na água. Conforme a Secretaria, a comercialização e o consumo desses animais e seus produtos já podem ser feitos, inclusive nos costões e beira de praia. 8 áreas de cultivo de ostras e mexilhões estavam interditadas. O volume embarcado de carne de frango entre janeiro e agosto soma pouco mais de 2.640.000 toneladas, encontrando-se quase 8% abaixo do que foi registrado em igual período de 2017. E como o mercado internacional vem gerando deterioração nos preços, o efeito cambial sobre as exportações brasileiras é uma receita perto de 12% menor que a obtida um ano atrás e o valor que não chega a 4 bilhões 250 milhões de dólares contra 4 bilhões 829 milhões entre janeiro e agosto de 2017. Os núcleos de apoio contábil e fiscal, iniciativa da Receita Federal,
prestam até o dia 28 de setembro um serviço de orientação gratuito para a população no preenchimento e entrega da ITR, Declaração do Imposto Territorial Rural, de 2018. O período de apresentação do ITR começou no dia 13 de agosto e termina à meia-noite, horário de Brasília, no dia 28 de setembro. A obrigação de apresentar o ITR abrange pessoa física ou jurídica. O ITR deve ser elaborado com o uso de computador, utilizando o programa gerador da declaração do ITR relativa a 2018 no site da Receita. Estabelecido pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR, o vazio sanitário da soja naquele estado terminou ontem. Esse período, que teve início no dia 10 de junho, estipula o calendário do cultivo da soja e o período obrigatório de vazio sanitário. Com isso, o plantio da safra 2018-2019 da soja no Paraná ocorrerá entre 11 de setembro e 31 de dezembro. Em Mato Grosso do Sul, o vazio sanitário vai até o próximo dia 15. Com isso, o período de semeadura da soja no estado irá do próximo dia 16 até 31 de dezembro. A China importou 9.150.000 toneladas de soja em agosto, 8% a mais que há um ano atrás, quando foram compradas 8.440.000. O país passou a comprar mais soja do Brasil depois de impor tarifas sobre produtos saídos dos Estados Unidos. Em junho passado, Pequim impôs uma tarifa adicional de 25% a uma lista de produtos norte-americanos que somam 34 bilhões de dólares em valor, incluindo a soja, que é o principal item agrícola que os americanos vendem para a China. A medida foi uma resposta às taxas dos Estados Unidos sobre produtos chineses no mesmo valor. Compradores chineses já haviam comprado pesadamente soja do Brasil, antes que os altos impostos de Pequim sobre as cargas norte-americanas entrassem em vigor, com as preocupações de que os estoques vão se tornar mais apertados, uma vez que a oferta do Brasil de soja, maior exportador mundial, está ficando mais escassa. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. Associado Alfa, você sabe o saldo da sua cota capital? E os dados do leite? Existe uma maneira fácil e prática de acessar. É através do portal do associado, no endereço www.cooperalfa.coop.br. Em seguida, clique no botão Portal do Associado e cadastre-se. Guarde a sua senha. O sistema é seguro. Na edição da revista Alfa de setembro, o passo a passo. Fale com o gerente de sua filial ou peça para seu filho lhe ajudar. Tudo na palma da mão, no portal do associado Cooperalfa. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Câmara deve retomar, após eleições, debates em torno de propostas divergentes sobre os agrotóxicos. Câmara deve retomar os debates em torno de propostas divergentes sobre os agrotóxicos. Pronta para votação em plenário, uma delas facilita a liberação de novos pesticidas, mesmo sem testes conclusivos dos órgãos ambientais e de saúde. Já a outra proposta ainda está em fase de debates em comissão especial e tem foco nas alternativas biológicas de defensivos agrícolas por meio da criação da Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos, a PNARA. Ambientalistas e militantes em causas sanitárias classificam a primeira proposta de PL do veneno, mas a coordenadora da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputada Tereza Cristina, do DEM do Mato Grosso do Sul, afirma que o debate ocorre com manipulação de dados, viés ideológico e não científico. Ela sustenta que a intenção do agronegócio é apenas garantir pesticidas mais modernos e seguros para a população e a agricultura. Ao contrário do que está se falando, nós estamos propondo a modernização, a agilização para que a gente possa
possa usar moléculas que já usam lá fora, muito mais modernas do que as que estão sendo usadas no nosso país. Integrante da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Nilton Tato, do PT Paulista, tem outra visão sobre o projeto dos pesticidas. Ali você tem elementos que vai na perspectiva de você liberar mais o uso de agrotóxicos, facilitar o processo de aprovação e deixando o papel central no Ministério da Agricultura. Isso é muito ruim. No mundo inteiro, é você cuidar da saúde em primeiro lugar do que simplesmente você pensar só na produtividade ou no lucro das empresas que comercializam o agrotóxico. Para Tato, a política de redução dos agrotóxicos, da qual ele é o relator, é uma alternativa à proposta que facilita a liberação de pesticidas. Já a deputada Tereza Cristina avalia que os dois textos são complementares. Esse outro PL aí, que estuda a redução dos agrotóxicos ou dos pesticidas, como eles serão chamados daqui para frente, você tem manejo de pragas integrados, tem outras coisas que são muito importantes que não estão no texto da outra lei. Eu acho que uma lei complementa a outra, eu não vejo nenhuma coisa antagônica. No relatório sobre a Pinara, que será apresentado em outubro, o deputado Nilton Tato pretende acatar sugestões colhidas em seminários realizados em vários estados e nas emendas dos demais parlamentares, inclusive ruralistas. No entanto, Tato avalia que a política de redução de agrotóxicos abre caminho para um novo modelo de produção agrícola de base agroecológica. Ele abre a possibilidade da gente repensar o modelo da agricultura e começar a construir medidas de curto, médio e longo prazo para, quem sabe, no futuro a gente se livrar dos agrotóxicos, que é aquilo que a ONU está recomendando e que muitos países estão enfrentando esse desafio. Ainda não há data prevista para a votação da proposta de pesticidas no plenário da Câmara. Já a Pinara deve ser votada na comissão especial em novembro. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente terça-feira a todos e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E na página da Grande FM do Facebook e do YouTube vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.